TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. Essa semana tem motivo para muita discussão, até demais. Eu acho que esse programa, se tivesse 3 horas, não daria para a gente discutir o que aconteceu durante essa semana. Primeiro a violência, né, que assombrou e assombra ainda o estado de Ceará. Depois da chacina lá do Forró do Gago, houve uma outra chacina no presídio de Itapajé. Depois disso, ocorreu a exploração política disso, que é lamentável aqui no nosso estado, a politicagem, fazendo a exploração política. Mas logo depois o ministro Raul Jungmann deu uma declaração, que eu vou discutir aqui no segundo bloco, dizendo que o sistema de segurança brasileiro está falido, né? Ratificando tudo que a gente vem dizendo todo esse tempo. Mas o ponto fundamental dessa semana foi a declaração da ministra Carmen Lúcia, quando ela se colocou indignada e disse que é inadmissível o desrespeito à justiça brasileira. Para ser bem exato, a frase da ministra, que nós vamos discutir agora, nesse instante no primeiro bloco, é importante a gente pontuar aqui para você. Pode ser favorável ou desfavorável à decisão judicial pela qual se aplica o direito. Pode-se buscar reforma à decisão judicial, pelo menos legais, e nos juízes competentes. O que é inadmissível, pontuou a ministra, e inaceitável é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la. Justiça individual fora do direito não é justiça, senão vingança ou ato de força pessoal, declarou a presidente do Supremo Tribunal Federal no plenário da Corte, no momento em que estava abrindo os trabalhos do ano de 2018. Luiz, vamos começar por aí, Luiz, você sabe por quê? Porque a gente terminou esse programa na semana passada falando de declarações feitas por alguns membros do PT e alguns líderes sindicais ou líderes, eu posso chamar de líderes de comunidades, né? No caso, o Stedley, né? o Boulos, né? Que pregaram o desrespeito à justiça e atacaram a justiça. Esse recado da ministra era para eles, Luiz? O mais interessante, Carlos, um outro dado que passou despercebido por boa parte da imprensa é que o presidente da República se absteve de falar na abertura dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, na qual vai haver um questionamento sobre a posse de uma determinada ministra, e nem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e nem o presidente do Senado também falaram. A que ponto eu quero chegar? Uma demonstração clara e objetiva que o Executivo e o Legislativo brasileiro literalmente só não estão em silêncio em relação ao Judiciário, como a Carmen Lúcia demonstra estar tomando uma atitude bem diferente do que ela vinha tomando há aproximadamente 4, 5 meses atrás. Você acredita mesmo nisso? Eu não, eu vou ser bem sincero com você, como não vai ser diferente, né? Esse programa... A gente tem divergência sobre a Carmen Lúcia. Não, né? E é pautado pela sinceridade. Eu acreditava demais na ministra Carmen Lúcia. Demais. Para mim, eu disse, inclusive, que eu achava que haveria 2 marcos no Supremo Tribunal Federal. Um antes e depois da Carmen Como Lúcia. aconteceu com o Joaquim Barbosa. Sem dúvida. Mas foi uma grande decepção. A ministra Carmen Lúcia contemporizou tudo que apareceu de lá. E os conflitos que apareceram lá eram conflitos para se decidir, não contemporizar. Ela contemporizou tudo, até aquele voto dela. O Aécio, que eu acho que foi, na minha avaliação... Foi a coisa mais jocosa que já aconteceu na justiça brasileira. Ela queria que o voto dela nem fosse a favor nem contra. Eu tenho para mim que hoje a perca de mandato do Aécio Neves e a sua automática prisão, o fator Lula seria bem menor. Eu concordo com você. Eu acho que houve um erro. Não, em nome de uma estabilidade... A Carmen Lúcia, ela conseguiu uma coisa interessante. Ela conseguiu dividir o Supremo ao ponto de
os votos durante o período que ela foi presidente, o Supremo já era previsível de saber. Mas deixa eu Qual era a previsão? 5-5. Não, Todas as sabia votações isso. eram 5-5. Nós sabíamos Inclusive, que a votação da discussão da segunda instância... Provavelmente também seria... Não, ela terminou 5-5. 5-5. E foi desempatado o voto dela, 6-5. Me lembro, sim. Então, todas as grandes discussões nacionais que fazem com que o país avance ou não, está sendo tolhida e está sendo destruída pela contemporização, pela acomodação do Supremo Tribunal Federal em relação a esses fatos. Mas o caso específico que você tocou, eu acho que é importante. Eu acho que Carmen Lúcia literalmente mandou um recado ao Lula. Você não tem nenhuma dúvida. Não, nas últimas semanas, aí eu concordo com você, ela deu 2 recados claros. Primeiro, que o Supremo Tribunal Federal, se a pequena iria, colocada a frase dela, o Supremo Tribunal Federal não poderia se apequenar e passar a pautar a história da prisão em segunda instância pelo fato de um indivíduo poder ser preso, né? Um cidadão poder ser preso, transformando esse cidadão numa criatura especial e até acima do próprio tribunal. Foi o que ela quis dizer. Ela quis dizer que ela não podia pautar uma discussão por conta da prisão ou não do Lula em segunda instância. E agora, quando ela manda o recado para o pessoal do PT que incentivaram, que potencializaram, que indicaram, ameaçaram a justiça brasileira. A não posse da Cristiane Brasil, você também pode colocar como... Ameaçaram a justiça brasileira. Um processo positivo do lado dela. Ameaçaram a justiça brasileira e ela colocou muito claro que é inadmissível. Quando ela disse que é inadmissível, o que é inadmissível? O que é a palavra... Quem pode falar essa palavra inadmissível? São pessoas que não aceitam, né, coisas inadmissíveis e tomam providência. A gente espera que ela tome providência se essa desobediência civil ou esse tipo de afronta à justiça brasileira ocorra. É o que a gente espera. Porque no Brasil não tem sido assim, não. A questão da Cristiane Brasil é uma questão de ética que o governo federal deveria ter, né? Mas é uma questão de justiça, de discutir se o judiciário agora vai dizer quem pode e quem não pode ser ministro, né? Existem pessoas que acham que o judiciário está entrando na competência do executivo, né? Mas se eles acham o argumento na Constituição para que uma ministra que é condenada pela Justiça do Trabalho não assuma o Ministério do Trabalho, assim eles procedem. Agora, Luiz, o que a gente esperava é que o governo tivesse a preocupação... Mas o governo não tem essa preocupação. Não, mas o que seria o correto é que o governo tivesse a preocupação de não nomear um ministro da Justiça que é condenado pela Justiça. O campo ético... Ou o ministro do Trabalho que é condenado pela Justiça do Trabalho. O campo ético moral dentro da cúpula que assessora o presidente Michel Temer desconhece essa discussão. Você tem um Carlos Marum como responsável pela articulação política, por aí você tira. Você tem uma ideia, a provável ministra do Trabalho grava um vídeo num iate, cercada de vários homens sem blusa, sem camisa, e literalmente demonstrando não estar no estado normal, provavelmente deve ter bebido, e ainda insinuar que a culpa era dos motoristas. Pô, brincadeira, né, Carlos? É. Brincadeira. Isso aí, até o próprio Roberto Jefferson disse que ela equivocou-se, ela não devia ter feito aquilo. É. Voltando para a questão da... Eu não vou discutir a ministra, Luiz, não é por outra coisa, não. Não, concordo com você, mas... Não vou porque é irrelevante por situação que a gente vive no país, né? É um mal menor, né? Não é mal nenhum, cara. O bom é que ela continue sem tomar posse, porque fica lá um técnico lá e pode ser com o direito do Ministério da Justiça. O que é que ela vai fazer quando chegar no Ministério? Ela vai pegar as pessoas que trabalham no Ministério, levar para um passeio de barco? Bem provável. Hã? Porque Na lagoa. o intuito dela ser nomeada, já que você tocou no assunto, eu vou falar o jeito. O intuito dela ser nomeada ministro do Trabalho é porque ela tem um grande saber na área trabalhista, ela é uma pessoa competente, capaz de mudar
a situação da justiça do trabalho no Brasil e fazer projetos e definições que melhoram a condição de vida do povo brasileiro, tire pelo menos 1 milhão do desemprego dos 3 milhões que estão nesse país hoje. Nada disso, cara. É um mero jogo político para que o senhor Michel tenha no arco de aliança o PTB, em que o presidente do PTB indica a filha dele. E mais nada. E se fica discutindo se ela pode ou não pode. Eu vou fazer a pergunta, qual é a taça, né, para o cidadão brasileiro isso? O que é que ele ganha com isso? Muito pelo contrário, ele perde com isso. Mas a gente, Luiz, nós temos culpa nisso. Sem dúvida. Quando eu falo nós, somos nós da imprensa. Como cidadão a gente eleitor, fica pautando isso. Pautando. A imprensa nacional pauta isso há 15 dias, cara. Mais de 15 dias também. Por exemplo, nós temos quase 100 mortos ou mais da febre amarela e ninguém discute o que é que o Ministério da Saúde está fazendo. Já existe uma crise tanto em Minas Gerais como em São Paulo. Quando você fala com o presidente sobre febre amarela, ele fala sobre previdência. Isso é brincadeira, também concordo com você. O Ceará teve duas grandes chacinas, que não é um problema do Ceará, é um problema do Brasil. O Rio de Janeiro, já a terceira vez em 3 dias que se fecha a linha amarela, um tiroteio. Em São Paulo, o número de pessoas que estão sendo mortas pela polícia é fora do normal. No próprio Rio de Janeiro, outro policial foi morto. Acho que é bem o 15º. E se você falar de violência com Michel Temer, ele lhe responde dizendo que está lutando para resolver o problema da Previdência. Isso é verdade. Carlos, porque o presidente só fala em Previdência. Agora, ele deu uma declaração, e é importante eu colocar isso aqui, né? A gente vai continuar falando de justiça, mas é importante colocar isso aqui, que ele deu uma declaração essa semana que me deixou horrorizado, a declaração do presidente da República, porque você não espera isso do seu presidente da República, né? Você não espera que o seu presidente da República, que o presidente do seu país diga uma asneira daquela, principalmente a gente que está vivendo esse drama aqui da violência no estado de Ceará e no Brasil como um todo. Em uma entrevista da Folha de São Paulo, o presidente afirmou que cresceu muito a ideia de se criar o Ministério da Segurança, como revelou a Folha de São Paulo na semana passada. Ele ressaltou, contudo, que é um tema ainda em estudos. Uma vez que ele receia, olha o que disse o presidente da República, ele receia que a criação de uma pasta faça com que o assunto administrado pelas gestões estaduais recaia sobre o governo federal. A preocupação é de que se transforme em um assunto da União. Por exemplo, se o marido bateu na mulher, o responsável é o governo federal. O presidente, nesse momento aqui, ele está lavando as mãos e dizendo, e não cria um Ministério da Segurança Pública, Luiz, para deixar a conta dos estados justamente com os estados. Para que os estados e os governadores continuem sendo culpados por um flagelo e não são deles. O governador Camilo Santana foi cirúrgico essa semana, quando na reunião ele disse, e disse aqui e disse lá, e ele foi perfeito, o governador Camilo Santana. Tráfico de droga não é problema de governo do estado. As facções são quem gerencia o tráfico de droga no Brasil. As drogas entram pelas fronteiras do Brasil. As armas entram pela fronteira do Brasil. Armas e drogas é função da Polícia Federal, que não faz nada, Luiz. Nós não temos uma plantação de cocaína no estado do Ceará, e nem de maconha. Concordo com você. Eu acho que o Michel Temer, ele cria esse auto-engano. Eu acho que no mundo deliberado na cabeça dele, ele acredita que está tudo bem. Só porque nós temos alguns sinais positivos na economia, outras questões devem ser empurrado para uma barriga. É como você bem colocou, o Carlos Frederico. Quando você vê o discurso da Carmen Lúcia sendo duro, principalmente para um bando de pessoas que tentam degrinir a imagem do judiciário. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, hoje a única bandeira que o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem é falar mal do judiciário. E um detalhe,
Também, na última quinta-feira, na abertura dos trabalhos, a Procuradora-Geral Raquel Dodge disse que a segunda instância é algo benéfico que deve ser cumprida. E doa quem doer. Quem tiver seus problemas na justiça, que... Ela falou muito claro, exatamente a frase que ela disse aqui, Luiz, desse Dodge. assunto que você está falando, a procuradora Raquel Dodge, também discursou durante o evento e voltou a defender que a execução da pena de prisão possa ter início após a confirmação da condenação por um tribunal de segunda instância. Abre aspas, a frase dela é essa. Como instituição de justiça, o Ministério Público tem agido e pretende continuar a agir com o propósito de buscar resolutividade para que a justiça seja bem distribuída, para que haja o cumprimento de sentença criminal após o duplo grau de jurisdição que evita impunidade. O poder judiciário como um todo já está deixando bem claro, tem que se prender o Lula. Então foi um recado Bem objetivo. primeiro da ministra Carmen Lúcia em relação que não vai aceitar o desrespeito com a justiça brasileira. Não vai. Eu acho que isso é um ponto positivo. Fundamental. Ponto E aí ela não está falando por ela, esse é o ponto. Ela está falando por ela e por todos os magistrados do país. E principalmente... Que a grita foi geral. E principalmente a 8ª turma Não, a grita foi geral. Os 3 embarcadores. Todos os juízes do Brasil se sentiram ofendidos com o que foi dito antes e depois do julgamento. Eu não sei o Antes que e depois do julgamento. Determinadas figuras querem chegar. Você pega a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, você pega aquele senador do estado do Rio de Janeiro pelo PT, Lindenberg Farias, rapaz, os caras, pessoas totalmente destemperadas. E a Carmen Lúcia foi muito feliz. E respondendo processos, né? Eu não tenho a frase dela não, mas ela foi muito feliz. É o seguinte, as pessoas que defendem direitos, o seu direito, ela tem que entender, e para defender o seu direito, você tem que respeitar o do outro. Então, ela foi muito clara para quem fala em democracia, para quem fala em presunção de inocência, para quem fala em justiça e não respeita no Estado Democrático de Direito, nem mesmo a justiça que ele está enaltecendo para si e não respeita a justiça para os outros. Então, esse é o assunto, essa foi a discussão. E eu queria, antes de terminar, nós estamos terminando o segundo bloco, o primeiro bloco, melhor dizendo, lembrar que, além dessa frase infeliz a frase infeliz do líder do MST, né? Eu acho que nunca pegou numa terra. O Stedley, né? Foi quem... O Stedley teve, o Luiz lembrou muito bem, teve outra frase infeliz do senador Lindenberg, teve frases infelizes, várias frases da Gleisi Hoffmann e teve do senhor Boulos também. Antes de você encerrar, um detalhe. Lindenberg hoje, literalmente, em qualquer aeroporto que ele se encontra no Brasil, ele é linchado virtualmente. É impressionante. Ele e outras lideranças. Lembrando que, além disso, para encerrar, houve frases difíceis da gente engolir, feitas pelo próprio presidente Lula. E hoje eu fico feliz, porque eu escrevi sobre isso no blog do Cássio Frederico, porque me indignou aquelas frases contra a justiça brasileira. Né? E hoje eu vi que a visão que eu tinha, porque não é o PT em si, onde a gente fala aqui, ninguém está criminalizando o PT, muito pelo contrário. O que eu quero dizer antes de terminar esse bloco é que o PT foi responsável pela redemocratização desse país. O PT tem figuras no seu quadro como um Paulo Paim, que é um exemplo de dignidade no Senado, de trabalho, de dignidade. O PT tem governadores como Camilo Santana, que é o exemplo de austeridade, de respeito ao dinheiro público, nunca foi citado em nada, envolvido em nada. Está aí o Ceará com o maior grau de investimento no Brasil. Mas parece que o PT se esquece disso. Tá certo? Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Não sai daí não. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza.
Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Uma cena que se repete cada vez mais em Fortaleza é que o número de creches continua crescendo a cada ano em nossa cidade. Em 2012, eram 138. Hoje, já são 233. Os alunos têm acompanhamento de profissionais, ficam o dia todo na creche e fazem 5 refeições diárias. Com a creche, eu tive a possibilidade de voltar para a faculdade, de voltar a estudar. É a Prefeitura de Fortaleza cuidando do futuro das nossas crianças. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3. A TV Assembleia você vê também no canal 30. Esse programa vai aos domingos, pela manhã, 8 horas da manhã na TV Assembleia e às 21 horas na TV Fortaleza. Luiz, olha, eu deixei para o segundo bloco e vou já falar sobre isso aqui, começar falando sobre isso, sobre a capacidade de síntese, né, que o ministro Raul Jungmann teve na avaliação da questão da segurança pública no Brasil. Ele foi muito feliz, falou a verdade. Eu acho que o governo Michel Temer precisa de mais ministros como Raul Jungmann. Ele falou a verdade. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou dia 31, no Rio de Janeiro, que o sistema de segurança pública no país está falido. Segundo ele, a situação chegou a tal ponto que facções estão no comando de ações criminosas praticadas por quadrilhas organizadas de dentro de penitenciárias. Jungmann participou do evento promovido pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, Viva Rio, na sede da Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro. Abre aspas, ele disse o seguinte: esse sistema vigente está falido e o que estamos vivendo hoje é o feito, não apenas da falência do desenho desse sistema, mas o feito de muitas outras razões. O crime se nacionalizou. Mais do que isso, se transnacionalizou. Então, não é no espaço da unidade da federação que vamos resolver o problema da grande criminalidade, disse o ministro. Praticamente o ministro disse o que a gente vem dizer aqui há anos. E o problema da segurança pública não se resolve nos estados. E ele foi claro aqui. Ó, repetir para você aqui a frase, onde ele diz aqui, ó. Onde ele diz aqui, ó. Isso aqui para mim é o mais importante. Então, não é no espaço da unidade da federação, ou seja, uma unidade da federação é um estado, né? Que vamos resolver o problema da grande criminalidade. Então, o Jungmann praticamente desmoralizou o que o Temer falou. O Temer disse que não criaria um Ministério da Segurança Pública para não culpar o governo federal, e o Jungmann disse que não se resolve o problema nos estados, né, Luiz? Quer dizer, literalmente, você fez uma análise perfeita. Ele disse, nós estamos falidos e não temos condições de socorrer os estados como os mesmos merecem. Por que está acontecendo? Hoje, literalmente, se você tirar as forças especiais do governo federal do Rio de Janeiro, aquilo vira um caos completo. O Rio hoje depende... Literalmente. O Rio é muito fácil, né, Luiz? Porque o Rio tem os maiores batalhões, inclusive batalhão de elite, fuzileiro, até tudo lá. Então fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Isso eu concordo com você. Mas do outro lado, você nota o quê? Que o Jungmann deixa bem claro, eu não tenho interesse de colocar as Forças Armadas como forças policiais. Porque o próprio Exército, esse principalmente, vem sofrendo muito. O nosso soldado, ele não é treinado para um combate de rua, de cidade. Não é, Carlos Frederico. E ele é treinado para quê, Puxa? Teoricamente, uma das funções do Exército é a proteção das fronteiras. E não faz. Que não faz. Combate na selva, tá entendendo? A Marinha, defesa do território, invasão, a guerra. A última guerra que nós tivemos foi do Paraguai. Tem um tempinho. Eu acho que essa visão aqui precisa ser mudada. Nós estamos no ano de eleição. O Brasil vive... O cidadão brasileiro está sendo morto. Existe uma guerra interna. O cidadão brasileiro comum está sendo morto.
Quem não está sendo, o cidadão brasileiro pobre da periferia está sendo morto todos os dias. Quem não está sendo morto nesse país são as pessoas que ainda têm condições de pagar uma segurança particular. E mesmo esses Ainda com segurança sofre. particular estão ameaçados e estão morrendo. Está morrendo. Nós temos hoje mais de 60 mil assassinatos por ano. Esse número é igualzinho o número de cidadãos mortos, cidadãos sírios mortos na guerra mais violenta que acontece no momento, é na Síria. Então, eu não sei quando é que a gente vai ter motivo para que as Forças Armadas nos ajudem. Eu não sei quando é. Porque se 60 mil brasileiros são assassinados e você acha que um país com dificuldade financeira paga o soldo de 250, 300 mil, vamos botar 300 mil. Praças estão aí na Marinha, na Aeronáutica, no Exército, dentro de quartéis. Aproximadamente 200 mil. 300 mil, por aí. Que seja 200 mil. Esse número, Luiz, esse contingente garante a tranquilidade do povo brasileiro. Garante. O que não dá para aceitar é você falar o que está colocado no papel ser maior do que a tragédia. Depois se mude o que está colocado ali. O Brasil não foi competente, não foi providente para resolver o problema do alastramento, da capilarização do tráfico de droga e, consequentemente, do tráfico de arma e, consequentemente, depois desses dois tráficos, a formação do crime organizado. De cartéis. Do crime organizado, que dominou o país. E hoje o Brasil precisa sair desse domínio. O que está acontecendo no Brasil hoje é muito parecido com o que está acontecendo no México. Só que no México, há muito tempo que as Forças Armadas já estão, porque viram que não... Olha, no momento em que um aluno deixa de ir numa aula por uma ameaça do narcotráfico, não existe Estado Democrático de Direito. No momento em que uma pessoa sai da sua casa, não tem o direito de ir e vir. Recebeu a sua casa no Minha Casa Minha Vida, ela sai da sua casa ameaçada pelo crime organizado, pelas facções, não existe o Estado Democrático de Direito. Se a discussão é se o Exército pode assumir, pode intervir, se tiver uma ameaça ao Estado Democrático de Direito, essa ameaça não é velada não, ela já existe e é muito forte. Ela é muito forte, eu concordo. Você chegar na sua casa e ter lá um X vermelho e você ter 3 dias para sair de casa. Você viu isso é um absurdo. O que aconteceu aqui no Ceará, o que vem acontecendo no Ceará. Isso é absurdo. Vem acontecendo em todo lugar, no Brasil como um todo. Bairros inteiros nas grandes cidades brasileiras são reféns do narcotráfico. Eu fico pensando aqui, o que é que será necessário para que as autoridades brasileiras, prefeitos, governadores e presidente da República, Congresso Nacional, Assembleias Estaduais, Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior de Justiça, os Tribunais de Justiça dos Estados, os secretários de Segurança, as Polícias Militar, Civil, o que é que precisa acontecer? Eu sou, sabe, Luiz, eu sou apavorado com isso. O que será necessário para que esse povo acorde, cara? Para que tenha coragem de tomar uma decisão. Vamos a alguns pontos que eu acho que tem que ser debatido. O readequamento das Forças Armadas no combate ao narcotráfico. Acho que é um ponto que você já colocou muito bem. Segundo, que deve ser discutido, a questão dos viciados. Porque é esse pessoal que alimenta uma parte do narcotráfico. E outra coisa, nós sabemos que uma grande parcela dela vem da classe média e alta. Quer dizer, Carlos Frederico, é um assunto que precisa também ser discutido. Vamos aumentar as penas de quem é viciado ou vamos fazer como alguns países, como o Uruguai, fazer a liberação de algumas drogas? Não, eu só levantando. A discussão primeira é essa que está posta, que a segurança pública é dever do Estado. E o Código Penal, né? A primeira coisa que tem que ser feita
a primeira reforma que deveria ser feita pela Constituição Federal, o primeiro elemento não é nem reforma. A primeira coisa que deveria ser discutida é essa. O que é que você entende por segurança pública? Estou entendendo, eu concordo. Entendeu? A segurança pública, por exemplo, se você fala narcotráfico, crime organizado de facção, não é dever do Estado, isso é dever do governo federal. Então isso precisa ser discutido. Não é? Precisa ser discutido. De frente. De frente, porque se eu, por exemplo, nos Estados Unidos, a segurança pública é do Estado. Mas o Estado, ele tem o poder de eliminar o inimigo interno. Não, ele tem o poder de mexer na sua Constituição estadual para estabelecer o que é que ele quer. Existem estados nos Estados Unidos que têm pena de morte, outros estados não têm pena de morte, tem estados que têm prisão preventiva, tem estados que nem existe prisão preventiva. Então, cada estado regulou a sua Constituição de acordo com Seus interesses. o seu interesse, a sua situação. Então, existe estado nos Estados Unidos em que o cidadão pode andar armado com a arma Como Texas. no COIS. Existe estado que é proibido. Proibido. Só pode ter arma em casa. Então, essa regulação é dada ao Estado por quê? Porque o Estado é responsável pela segurança. Agora, como é que você pode responsabilizar um Estado pela segurança Nessa situação de hoje, né? sem você dar condições? O governador Camilo Santana pode fechar as fronteiras do Estado de Ceará? Não pode. O governador Camilo Santana pode mandar um projeto para a Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, mudando, mexendo, principalmente nessa tal de progressão de pena, pode mudar a maioridade penal dos menores, ele não pode fazer nada, coisa alguma. Até a Constituição de Presídio ele precisa do governo federal. O governador Camilo Santana fez um projeto de lei para bloquear os celulares nos presídios. Foi aprovado pela Assembleia. O que foi que o Supremo Tribunal fez? Supremo Tribunal Federal. Que não era da alçada da Assembleia. E tornou a lei morta, inconstitucional. Sem dúvida. Então, você me entrega o problema e não me entrega a solução. Na saúde, as decisões são tripartites, ou seja, são divididas entre Estado, município e União. Na educação, a mesma coisa. Da segurança, não. E o presidente se aproveita disso de forma covarde, o presidente da República. No momento em que ele disse que ele não cria o Ministério da Segurança Pública, com medo de ele ser cobrado por isso. Enquanto isso, milhares de brasileiros são mortos todos os dias. Você tem ideia, essa semana em Fortaleza, uma criança, houve uma discussão, quiseram matar a mãe da criança, não encontraram, mataram a criança de 13 anos. Isso ocorre em Fortaleza diariamente, no estado de Ceará diariamente e no Brasil diariamente. Não, você tem diariamente isso que você falou, chacinas em pequenos números, de 2 ou 3 pessoas, entendendo? As pessoas sem o direito de ir e vir, porque tem bairros que literalmente as gangues locais se decidirem que em determinado horário ninguém pode estar mais na rua. Isso é um absurdo, né, Carlos Frederico? Determinada linha de ônibus não pode passar de determinados pontos. E vamos ser bem claros, a gente ouve algumas declarações de pessoas que estão se aproveitando. Com aproveitamento besta. Se aproveitando do caos da segurança no Brasil, que ora atinge Goiás, ora atinge Manaus, ora atinge São Paulo, agora atingiu o Ceará, vai atingir outro, volta para cá de novo. Isso vem acontecendo no Brasil atinge todo. São Luís, atinge Natal. Só você que está fazendo politicagem, se aproveitando desse momento, ligue a sua televisãozinha aí, eu estou falando com você, no internet programa, e você liga no programa policial. E veja que estão explodindo os bancos em Goiás, estão explodindo os bancos em São Paulo, estão explodindo os bancos no Rio de Janeiro. Veja que no Rio de Janeiro as pessoas estão com dificuldade de chegar no aeroporto. Veja as mães que estão perdendo seus filhos dentro dos carros, e levam o carro com o filho e tudo dentro. Os pais que estão sofrendo. Vejam as facções em briga, comunidade, tiroteio. Veja a escola que deixa de funcionar por ameaça igual a daqui da Barra do Ceará. Que esse problema, você que está fazendo politicagem em cima da desgraça e do sofrimento de um povo, faça isso não. Não faça isso não. Né?
Nenhum governador dos estados investe mais em segurança pública que o governador Camilo. Isso não é defesa do governador, não. Isso é constatação de um fato. Nós temos um grupo de policiais saindo agora, formado. Nós temos um grupo policial que está... Os tem outro entrando. Nós temos 3 estágios. Policiais saindo, policiais estudando e policial entrando na academia. Todo e qualquer dinheiro desse estado que é economizado, com a administração que sabe fazer mesmo um trabalho austero, vai para a segurança pública. O governador, vivendo o problema da segurança pública agora, e teve no Aracati, inaugurando o quê? Inaugurando o sistema de monitoramento e o raio para Aracati. Isso ele montou em 2 dias porque fizeram assim? Não, porque é o trabalho de planejamento do Estado, levando o BP raio para o município acima de 50 mil. Que é um avanço no combate à criminalidade. O Estado poderia ter feito mais? Poderia, né, Luiz? Não só o governo do Estado, como os governos anteriores, o governo Cid Gomes, o governo Tasso, o governo Lúcio. Poderiam ter feito, mas não fizeram. Não fizeram. Se fizeram, não fizeram o suficiente. O ex-governador Cid Gomes foi eleito praticamente governador fazendo isso que vocês estão fazendo, né? Atrás de uma solução em cima de uma violência extrema, né? Total. Ele fez a crítica ao governo Lúcio e botou o programa Ronda do Quarteirão, não deu certo. Porque quem vendeu a solução, vendeu muito mal. Não deu certo. Mas ninguém, só o governador Camilo, que deve estar empatando com ele aí, porque quando fizer 8 anos vai dar para fazer a avaliação, ninguém investiu na segurança tanto quanto o Cid Gomes. Que você fala, e foi errada a maneira que investiu ou não, não discuto, mas ele investiu, né? O governador Camilo está no mesmo caminho, só que o governador Camilo conseguiu feito. Em 2015 e 2016, ele conseguiu que o número de assassinatos caísse. De 98 para cá, só ele conseguiu que os assassinatos caíssem de um ano para o outro. Ele conseguiu em 2015, com os números de 2014 do governador Cid Gomes, para 2015, que era o número dele, ele conseguiu reduzir, e depois em 2016 ele reduziu, Luiz, o que tinha reduzido, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente entrar agora no terceiro bloco, eu acho que a gente tem que falar uma coisa importante. A ida do governador a Brasília e as ações que ele tem tomado após esses incidentes na capital e no interior do Ceará, que eu acho que foi muito rápido. Já tem gente presa, já tem uma linha de investigação. Isso é importante, viu, Carlos Frederico? Aquilo que você coloca muito bem no seu programa de rádio. Enquanto uma parte da imprensa tenta colaborar, outra, na minha avaliação e na sua principalmente, tenta só jogar gasolina, né? Mas o que eu queria, a crítica tem que ser feita como eu fiz e vou fazer aqui agora. Eu acho que a mudança de secretário foi errada. Se o secretário era Delcídio, né? Anterior. Se o secretário Delcídio, eu vou até botar aqui antes de eu terminar esse bloco. Ó, se o secretário Delcídio conseguiu que em 2014, e foi o último ano do CID, foram 4.395 assassinatos no estado do Ceará. Em 2015, ele conseguiu baixar para 4.019, ou seja, mais de 400 pessoas deixaram de morrer de um trabalho bem feito. Quando foi em 2016, ele baixou o que tinha baixado. Em vez de 4.019, ele baixou para 3.400. Foi 600 pessoas que deixaram de morrer, né, que ficaram vivas por falta de um trabalho. Em 2016, o governador mudou para o secretário atual. Aí a gente terminou 2017 com 5.000 assassinatos, 5.134. Eu trabalho com números, né? Eu acho que isso aqui é o fundamental. O que vai demonstrar se Fortaleza, se o estado de Ceará é violento ou não, vai ser isso aqui, o número de assassinatos. Pode até a gente não sentir isso. Quem vive aqui no miolo da cidade não sente. Mas para o mundo, para o Brasil, nós somos um estado violentíssimo. Mas uma coisa eu quero passar e é verdadeira. Não pode ser feito nada além
do que o governador fez até agora. O governador fez, dentro da capacidade do Estado, de investimento do Estado, o governador fez o possível e o impossível. E aí isso é necessário por quê? Porque é necessário que a gente faça justiça com os homens públicos que estão trabalhando com seriedade. Porque se a gente não fizer assim, eu não sei para onde é que vai esse país. Tá certo? A mentira vai prevalecer por cima da verdade. Eu vou para o rápido intervalo e volto já já com o terceiro e último bloco do programa Pela Ordem. Não sai daí não. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Uma cena que se repete cada vez mais em Fortaleza é que o número de creches continua crescendo a cada ano em nossa cidade. Em 2012, eram 138. Hoje, já são 233. Os alunos têm acompanhamento de profissionais, ficam o dia todo na creche e fazem 5 refeições diárias. Com a creche, eu tive a possibilidade de voltar para a faculdade, de voltar a estudar. É a Prefeitura de Fortaleza cuidando do futuro das nossas crianças. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza 61.4, aberta e digital, e na sua TV Assembleia 61.3, também aberto e digital. Luiz, ó, só um comentário final sobre essa história da violência, e que eu ouço muito, tu também escuta muito, né, Luiz? As pessoas falaram o seguinte, governador, está acontecendo, o governador não teve a coragem de tomar a decisão de bloquear o celular. O governador, até que a gente falou aqui, né? Que ele mandou, foi aprovado e o Supremo não. Mas vamos fazer um exercício, Luiz, um raciocínio nós dois aqui. Se o governador tivesse tomado essa decisão, teria consequências, não? Sem dúvida. Sem dúvida. O que acontece? Hoje, o narcotráfico, e somente em alguns grupos, eles usam estratégias terroristas mesmo. Literalmente, eles não têm nenhuma preocupação com a sociedade. Tocam fogo em ônibus, tá entendendo? Vão ao embate direto com a polícia. Porque hoje nós não enfrentamos mais um bando de criminosos que assalta na esquina, não. Hoje nós encontramos pessoas não só bem armadas... Existe algum bandido no Ceará que não seja ligado a alguma facção? Ele tem por obrigação estar ligado a uma das 4 principais facções. Pronto. Deixa eu só lhe interromper. A gente pode dizer... Outra pergunta você responde junto com esse negócio. A gente pode dizer que em cada 2 quarteirões, eu estou aqui com um cinegrafista, um amigo meu, um grande amigo, e o Felipe, nosso coordenador aqui também, todos eles vão concordar. Será que a gente pode dizer que em 2 quarteirões, numa cidade, Fortaleza, e tem mais de 2 milhões de habitantes, tem um bandido em 2 quarteirões? Pode dizer isso? Pode dizer? Em 2 quarteirões. Se pegar 2 quarteirões, a quantidade de casa, será que em 2 quarteirões tem um bandido? Acredito que não. Está todo mundo aqui dizendo que mais. Não, acredito que não. E tem mais bandido do que... Tem mais de um bandido em 2 quarteirões. Não. Acredito que... Deixa eu só fazer esse raciocínio. A reação... A Polícia Militar do Estado de Ceará conseguiria se contrapor à reação a essa decisão? Não, porque é um mercado lucrativo. Quando você prende um chefe ou uma quadrilha, dias depois já tem outra lá composta, preparada para tomar o local. Por quê? Porque é algo que extrapola a questão jurídica hoje no Brasil. As nossas leis, Carlos Frederico, não acompanharam o aumento da nossa violência. Pronto, e a sofisticação da mesma. O Luiz Fecirucci, ele falou em outro problema, que é a questão do que pode, o que não pode o governador. Pois vamos voltar para o início. Vamos supor que o governador, como alguns deputados da oposição queriam, tomasse a decisão de bloquear na marra os celulares. Ele bloquear na marra, botar bloqueado lá. A reação viria para quem? Para o governador. Não era uma
uma decisão nacional, era uma decisão do governador. O governador teria que se contrapor à reação sozinho. Porque o governo federal, até agora, se mostra inoperante, incompetente e, como o próprio presidente quer, longe desse problema, para não ter desgaste. Iria desencadear no Estado, em cada bairro, em cada esquina, em cada lugar, o caos. Por quê? Porque o governo do Estado do Ceará e nenhum governo desse país, nenhum governador desse país, Nesse momento, e nem o Estado do Ceará, nenhum governador desse país, e nem nenhuma parte do mundo, tem condição de colocar em cada quarteirão, no mínimo 2 policiais. A cidade de Fortaleza são mais de 2 milhões de habitantes, só Fortaleza, Luiz. O caos seria total. Isso é uma avaliação que eu faço da angústia do próprio governador quando falo que ele é frouxo para enfrentar o problema. Por quê? Porque ele não pode tomar decisão, vamos lembrar aqui uma figura emblemática, do Assis Bezerra. Pode. Ele pode fazer o que fazia o Assis Bezerra, Luiz? Não. Anteriormente? Deixa eu explicar. Ou que o próprio Coronel Gondim, pronto, outra figura falada aí, que dizem que prende, arrebenta e mata. Irmão, vamos falar a verdade. O governador é submetido, e na hora que ele toma posse, às leis desse Estado e desse país. E não existe essa história de matar, de se julgar e matar pelo Estado, não. A pena de morte do nosso país, ela é proibida. Tá certo? Se o governador agir do jeito que esse achismo e essas coisas estão na rede social, ele é que seria preso. Né? A população é interessante. E é preciso se explicar isso, né, Luiz? Uma parte da população, para combater a violência, seria necessário rasgar a Constituição. E o Código Penal, Pronto. Especificamente. Não, a Constituição, o Código Penal, a Constituição, nossa Constituição, nós somos signatários da Carta dos Direitos Humanos. Né? É tão louca a coisa que falaram em botar umas torres aqui no Ceará, teve gente que disse que ia ter atirador de elite. Como é que pode ter atirador de elite ninguém? As torres aí que o vice-prefeito está falando em colocar, né? Por exemplo, vamos voltar para a questão municipal, Luiz. Você viu as promessas na questão municipal, Luiz? Na última eleição, as promessas... Exageradas. Acho que foi exagerado dos dois lados. Dos dois lados. Acho que tanto a candidatura da situação, que foi para a reeleição, o prefeito Alberto Cláudio, como também a candidatura de oposição representado pelo deputado estadual, Capitão Wagner. E eu vou mais longe. Por quê? Porque o que eles prometiam? Eles prometiam que iam resolver o problema dos gatos, os gatos não iam passar fome, os cachorros não iam passar fome. Muitos deles prometeram, e você ia botar sua cadeira na calçada, e ninguém quer botar cadeira na calçada, não. A gente quer só poder não ser morto dentro de casa. Né? E teve outros que prometeram, o Moroni fez um plano de segurança espetacular. Ainda bem que não foi o Roberto Cláudio, foi o Moroni. Montou lá as figurinhas, as coisas lá, para se contrapor o plano de segurança do Capitão Wagner, e ganhou a eleição, está aí. Cadê o plano do Moroni? Quer dizer, isso você tem que estar atento, e a eleição 2018 está aí. E vão aparecer um bocado de super-herói, né? O Hulk, vão aparecer o Homem-Aranha, dizendo que resolve o problema. O problema de segurança desse país só se resolve, eu já disse aqui, do jeito que a gente disse, envolvendo toda a sociedade. Todos, inclusive a própria sociedade, que é omissa também, quando não denuncia, quando deveria denunciar, envolvendo todos. E qual é o tempo? Não são anos. Para a gente voltar a ter tranquilidade, tem que ser décadas. Tem que ser no mínimo 10 anos de trabalho duro, para a gente voltar a ter tranquilidade que a gente tinha nos anos 70 nesse país. Carlos. Porque foram 20 anos para deixar do jeito que está. Em 20 anos de destruir esse país. A Cracolândia era uma coisa, Luiz, de São Paulo. O Comando Vermelho era uma coisa do Rio de Janeiro. O PCC era uma coisa de São Paulo. A Cracolândia, a primeira vez que foi noticiada foi em 88. Quer dizer, 30 anos. E ninguém fez nada de lá para cá. 30 anos. Carlos, eu achei a atitude nobre do governador, depois de todo esse incidente, ir a Brasília. Conversar com o presidente Michel Temer. E você muito bem falou no seu programa de rádio, na M-Cidade, tanto na quinta como na sexta, que você deixou bem claro que foi importante ele ter conversado com o presidente, com a presença lá de 3 outras lideranças, entre elas que eu acho que eu vou saudar aqui, a figura do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Zezinho Albuquerque. Ele foi muito inteligente, né? Ele levou o presidente da Assembleia, levou
presidente do tribunal. Ele levou os 3 poderes para Brasília. E lá E também, ele como e lá chefe também, executivo. e lá também o presidente do Senado cearense, Nelson de Oliveira, também ajudou a destravar E deveria agenda. ter ido também o senador Tássio e o senador Pimentel. Mas eu quero falar Mas especificamente deveria. a figura do Zezinho Albuquerque. Eu acho que o Zezinho, nesse momento agora, nesse início de ano legislativo, na Assembleia, ele vai ser muito importante, porque isso que você colocou, como a oposição vem com um discurso raivoso, sem muito comprometimento com a realidade, porque a oposição, eu não estou falando só a oposição do Ceará, não. A oposição em qualquer local, município, estado ou nível nacional, ela não tem responsabilidade. Infelizmente, né, Luiz? Infelizmente. Então, o que é que acontece? Eu acredito que o Zezinho Albuquerque vai ser não só uma pessoa mais afinca na tribuna, mas também como um grande articulador para mostrar à sociedade o trabalho que está sendo feito em prol da área de segurança pública. É um detalhe que eu pretendo explorar nos próximos dias, que eu acho que o Zezinho, como grande articulador de bastidores, também deverá se tornar uma pessoa mais presente nos debates acalorados da casa. E é importante te ressaltar uma coisa que o Luiz falou, que é a responsabilidade de quem dirige, a responsabilidade de quem faz a oposição. Eu acompanhei de perto isso um tempo, eu morei fora do Brasil. Na Espanha, por exemplo, o terrorismo é uma coisa presente. E o Luiz colocou muito parecido aqui. O que é que aconteceria uma medida mais grave contra as facções? Viria o retorno, ou seria o terrorismo, né? Você, os Estados Unidos, a Europa, para ser bem claro para as pessoas que estão pregando aí que o governador devia ir no caminho que vocês querem. É porque vocês querem destruir a pessoa politicamente, destruir o Estado do Ceará, né? Os Estados Unidos, os governos britânicos, o governo francês, todos eles estão perdendo para terroristas, sozinho. Toma um carro, passa por cima de 10 pessoas. Toma pistola, atira todo mundo. E eles não têm como evitar. Por quê? São incompetentes? Porque não são deuses. Eles não são onipotentes para estar em todo lugar. Só que lá tem uma diferença. Quando ocorria um fato de uma explosão, a morte de uma pessoa, lá, por exemplo, na Espanha, o líder do PSOL e o líder do PP, na época que eu acompanhava, dois partidos. só são 2 partidos, era o Zapatero e o Aznar, eles não se degladiavam, um se defendendo e o outro atacando, não. Muito pelo contrário. Se unificaram. Eles se uniam, iam para a rua, para a calle, né, com a pancarta, ou seja, uma faixa, e na faixa dizia que todos estão unidos e nós estamos na rua e não temos medo de vocês. E quem aqui é na frente, de braços dados? Os 2 líderes que são adversários na luta pelo poder, mas são unidos na defesa da cidadania e do povo espanhol, coisa que aqui não existe. O que a gente queria aqui? Que os líderes da oposição estivessem junto com o governador. Por isso que eu dizia, o Tássio e o Pimentel deveriam estar lá, junto com o Michel Temer. Porque se o governador fosse orgulhoso, ele não teria procurado o Michel Temer. Mas ele sabe que a função dele de governador do Estado, ele não vai ser vaidoso, não, eu tomo conta, não preciso de ninguém, não. Ele foi lá, não me ajude. Eu preciso, o povo do Ceará precisa, e eu preciso. Essa atitude de quem tem essa responsabilidade. E nessa reunião deveria estar os 2 senadores, que eles representam o Estado do Ceará. O Tássio e o Pimentel, que não estavam, deveriam estar lá. Ou não, Luiz? Não, concordo com você. Eu acho que nessa hora tem que transcender os posicionamentos políticos. É tudo em nome do povo cearense. Porque não é possível que essas pessoas não se choquem. Não se conscientizem. E não se sensibilizem com aquelas cenas daquelas mulheres mortas, daquelas crianças de 12, 13 anos mortas, daquela criança com um tiro na coxa, de uma cena de um marginal correndo, atirando numa pessoa aqui na Washington Soares. Será possível que nada disso... E vocês sabem que o problema não é local. Milhares e milhares de cearenses e fortalezenses que não dormem à noite com medo e não saem de casa durante o dia com medo. Resumindo o programa, nós estamos cobrando dos senhores ética, responsabilidade e nobreza para fazer oposição no Estado do Ceará. Luiz, obrigado pela tua vinda aqui mais uma vez. Né?
Nós estamos sem convidado durante esse período. O Luiz está sempre nos ajudando aqui, porque não está fácil, né? Toda semana é um fato, uma crise e uma coisa ruim que acontece no nosso país. Nós estamos aqui discutindo sempre com você. Até a próxima semana com o programa Pela Ordem e muito obrigado pela audiência semanal. Até lá. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.